Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa série de aulas relacionada à teoria da engenharia de manutenção. E nesse vídeo, especificadamente, a gente vai falar sobre a manutenção centrada na confiabilidade, né? A gente vai dar uma pincelada só, né? Isso aqui é bem amplo, o assunto, né? Ele é bem amplo. Então não é assim um vídeo de 15 minutos que a gente vai conseguir falar tudo que precisa sobre esse tema, né? É, Como eu disse já em vídeos anteriores, né, essa série aqui surgiu, eu fui chamado para fazer um curso, né, de algumas aulas numa pós-graduação de manutenção, e aí eu resolvi gravar essas aulas aqui com o tema com os materiais que eu utilizei para fazer a montagem. Bom, o que seria manutenção centrada na confiabilidade, né? A primeira questão é entender o que é confiabilidade, né? Confiabilidade é um conceito relacionado à probabilidade, né, à estatística, né? Então não é um conceito tão simples assim, né? Então a concepção, né, o conceito não é complicado de entender, a questão é os cálculos que são feitos, etc. Não é tão elementar assim, né? Mas ele surgiu, né, como a gente já comentou sobre a TPM, né? Então ele é como se fosse uma evolução a partir da TPM, né? Onde o objetivo das empresas era buscar inovação. Então eles queriam estar cada vez mais avançadas, digamos assim, em termos de gestão de manutenção. E por incrível que pareça, por embora tem uma série de técnicas, tem uma série de empresas que usam os indicadores de manutenção, que a gente vai falar no próximo vídeo, mas na prática, assim, as ações de manutenção não é tão confiáveis assim, né? Nada mais é, né, a manutenção centrada na confiabilidade do que métodos e técnicas e processos mais eficientes, né? O foco, né, continua sempre manter a produtividade com o menor custo possível, né? Quanto mais tempo eu fizer a máquina operar, precisando de menos manutenção, maior vai ser o meu ganho, né? E às vezes é um erro muito comum que a gente vê, as empresas compram às vezes um produto de qualidade inferior, que o processo, o equipamento vai durar, digamos, um ano, né? E às vezes um equipamento um pouco mais caro, né? As peças um pouco mais caro, dura um ano e meio. Só que assim, então vale mais a pena comprar essa mais barata. Só que não é só o custo da peça, é o custo de hora parada, é o custo das pessoas envolvidas, é custo de frete. Então tem uma série de outros custos, né? O custo, na verdade, é um iceberg, né? O custo da peça é só um pouquinho, você tem uma série de outros custos aí envolvidos, né? E a pergunta que não quer calar: qual é o método mais eficiente? Eu devo fazer uma manutenção corretiva? Eu devo tratar de preventiva? Eu devo tratar de preditiva? Aí tem né, tá na moda também a proativa, né, que é a junção de várias técnicas ali. Qual é a melhor, né? A preditiva é melhor? Será? Né? Para você fazer uma manutenção preditiva por análise de vibrações, você tem que comprar um coletor de vibrações que vai custar fácil uns 50 mil reais, né? Agora, mas não adianta ter o equipamento se não tiver pessoa treinada. Aí você vai pagar num curso aí, fácil, uns 4, 5 mil reais. Se for na FUPAI, lá onde eu fiz os cursos, por exemplo, na época que eu estava na faculdade ainda, né, de análise de vibração. Então depende muito. Né? Então, o que vai me trazer essas informações? É eu conhecer o quanto que o meu equipamento dura, quantos equipamentos eu tenho disponível e assim por diante. Né? Então, é muito comum buscar, né, uma padronização de equipamentos, né, que os equipamentos tenham usar, né, praticamente as mesmas peças, o mesmo selo mecânico, porque aí eu tenho 10 equipamentos que usam o mesmo selo mecânico. Eu não vou ter um selo para cada equipamento em estoque, eu vou ter um só, vou ter dois, enfim. Vai depender do quão confiável os meus dados, a minha organização de dados. Né? Isso que é importante é ter os dados, primeiro, eles têm que ser confiáveis e eles têm que ser coletados de maneira confiável também. Né? Então não é uma tarefa fácil determinar o que vai ser melhor, qual é a melhor estratégia. Né? Então eu tenho um processo, né? Existe um processo, né? A manutenção centrada em confiabilidade não é o único, que é estruturado para estabelecer a melhor estratégia de manutenção. Então, dependendo do tipo de equipamento, a corretiva vai ser melhor. Né? Embora ela quebre, mas eu tenho outro equipamento, então não vai gerar
tanto estresses assim, né? O custo é baixo, né? Então a preventiva também, então depende, né? Eu tenho que conhecer o meu equipamento, os meus equipamentos e ver qual a estratégia melhor para cada um, né? Que venha garantir a confiabilidade, ou seja, tem que ser confiável, né? Então eu já tive casos, por exemplo, de discussão com o cliente, onde eu falei, olha, confiabilidade é uma coisa, né? E o contrato que a gente tinha era outro, né? Confiabilidade é você confiar tanto, mas é claro que do ponto de vista de números, a confiabilidade aqui envolvida nessa gestão de manutenção centrada na confiabilidade é uma probabilidade, né? Uma conta de estatística que vai, com o meu equipamento, ter a chance de quebrar em tanto tempo, né? Essa é a ideia por trás, né? Então a manutenção centrada na confiabilidade surgiu dessas necessidades que a gente acabou de falar. Do inglês, o RCM, né, que é o Reliability Centered Maintenance, né? Então, traduzindo, manutenção centrada na confiabilidade, que está na moda, né? Tem vários cursos aí de pós-graduação em manutenção que falam dessa temática. Inclusive, eu fui chamado para falar dessa temática num curso de pós-graduação que acabou originando essas aulas aqui. A manutenção centrada em confiabilidade é uma metodologia que visa, né, identificar a funcionalidade e o desempenho requerido pelo equipamento no seu contexto operacional. Então, assim, uma bomba exatamente igual, né, que o fabricante fez, né, e ele entrega para uma empresa que vai operar a nível do mar e a outra que vai operar na serra, é totalmente diferente as condições. Na serra vai tender a ser mais úmido, né? Então depende, né? O contexto operacional ele é muito importante, né? Tem um cliente que eu atendo que ele tinha que colocar um ar condicionado no painel porque era muito úmido, umidificava demais, começava a dar curto nos contatos lá e o equipamento parava, né? Então tiveram que colocar ar condicionado para secar, né? O equipamento ali, né? Só para não ter esse tipo de problema. A metodologia ela busca identificar o modo de falha e as causas prováveis para depois, né? Então, uma vez que eu tenho o equipamento quebrou fora do padrão, né? Eu tive que fazer uma manutenção corretiva, por que que ele quebrou? Né? Eu preciso identificar isso. Né? Então, ou seja, a manutenção centrada em confiabilidade, ela acaba juntando a preditiva, preventiva, o que o pessoal chama de proativa, que é justamente fazer essas análises de causa raiz, né? E aí você tomar ações. Então, uma vez que eu identifiquei o modo de falha, por que o meu equipamento está quebrando, quais são as causas prováveis para que esse modo de falha aconteça, aí eu vou tratar desses detalhes e buscar, né, tomar ações para evitar que essa falha venha se repetir. E como eu já disse em vídeos anteriores, eu já vi muitos casos onde o mesmo problema acontecia sistematicamente a cada 2, 3 meses acontecia o problema, a cada ano acontecia, porque ações não eram tomadas, né, as sugestões que nós dávamos não eram acatadas, digamos assim. Né? E, como eu disse, a busca sempre da manutenção é buscar a maior disponibilidade do equipamento. E se eu tenho maior disponibilidade, eu tenho aumento de produção e, consequentemente, eu reduzo meus custos de operação, o ciclo de vida da máquina e o que toda empresa quer, aumentar os seus lucros. Né? Então, se eu consigo fazer mais com menos, melhor ainda para o meu sistema. Então, como que se aplica a manutenção centrada em confiabilidade? Né? A confiabilidade do ativo é desenvolvida a partir da probabilidade da sua operação conforme esperado. Então, como eu disse, qual é a confiabilidade? Ela parte de uma estatística e qual é a probabilidade daquilo acontecer. Quanto mais confiável, digamos assim, as minhas análises, os meus apontamentos de manutenção e por aí vai, né, a análise que é feita, mais assertivo vai ser e, consequentemente, eu vou ter um desenvolvimento melhor da operação da minha empresa, né? Então, assim, eu tenho que estar sempre nisso. Qual é a chance que o meu equipamento tem de quebrar? Né? Qual é a chance que ele tem de funcionar durante um ano? Né? Essa é a ideia por trás, né, da manutenção centrada na confiabilidade. E eu sempre considero, né, as condições de uso definido. Então, se, por exemplo, se a máquina ela é prevista para trabalhar numa determinada velocidade
e começa a trabalhar numa velocidade superior, é óbvio que ela vai quebrar antes. E isso acontece muito, pelo menos nas empresas que eu atuo, e muitas vezes se aumenta a produção com o mesmo equipamento, ele vai quebrar. Se ele quebrava a cada 2 anos, vai quebrar um ano, né? Não adianta, né? Ele vai ter um maior desgaste. É igual carro de taxista, né? Ele vai quebrar mais frequentemente do que um carro de uma pessoa que usa só para ir no trabalho, por exemplo, né? E como que eu faço isso? Eu faço com base no levantamento de dados, histórico de ocorrência e na avaliação desses dados, né? A partir daí é possível determinar a confiabilidade do equipamento. Eu não vou falar da fórmula, né, que não é uma fórmula tão simples assim de estar falando, né? Então o ideal é você consultar mesmo um livro, uma apostila, né, e verificar aí a forma de cálculo, né, para poder se familiarizar melhor aí com o cálculo em si, né? E aí eu consigo definir, né, a partir disso, né, eu consigo definir os procedimentos padronizados, o critério de priorização, qual equipamento é mais crítico do que o outro, né, eu já falei disso em outros vídeos, né, a curva ABC, né, qual equipamento é A, não pode quebrar de jeito nenhum, o B, o C, né, o B ele tem um certo impacto, o C nem não faz tanto, não tem tanto problema assim. E pensar sempre, né, quais são as boas práticas de manutenção, né. É claro que tudo isso que eu estou falando só funciona, né, se os dados forem confiáveis. Por exemplo, né, já aconteceu casos onde a gente olhava no sistema do cliente e falava, por exemplo, que o selo mecânico era de 1,3/8, né, 1,3/4, não me lembro agora a medida, e aí quando você ia ver no estoque o selo mecânico era de 35 milímetros. Aí, ou seja, 35 milímetros, agora não sei se é 1,3/4 ou 1,3/8, não me lembro agora. Eu sei que a diferença era 1/10. Ou seja, para selo mecânico 1/10 já está fora. Né? É uma tolerância que já dá erro. Né? Então, aí eu falei, mas como assim? Né? Aí quando você perguntava para o mecânico, ele sabia o procedimento que tinha que ser executado. Então, no sistema falava-se uma coisa, mas na prática os mecânicos adotavam outra prática. Né? Então o sistema não era, as informações do sistema, né, nesse caso né, desse cliente que eu atendi, não eram confiáveis. Né? Então é isso que você tem que ter em mente. Né? Só vai valer se os dados for confiável, você vai fazer um trabalho confiável. Basicamente é isso que você precisa. E aí, a partir do momento que você tem os dados e eles são confiáveis, você tem que fazer a análise de causa raiz. Né? Então, o que é causa raiz? É o motivo de verdade que faz com que o equipamento quebre. Né? É isso que eu tenho que ter em mente. Como eu já, acho que eu até comentei em vídeos anteriores, né? Às vezes se tratam a causa secundária. Por exemplo, eu estou com dor de cabeça e aí eu tomo uma aspirina. O que a aspirina vai fazer? Ela vai tratar a consequência ou a causa, né? Ela trata a consequência, ela corta lá os circuitos elétricos, aí você pensa que está sem dor, mas na verdade está lá, né? Se eu está com medo, continua com o problema, porque foi tratado a consequência e não a causa. Por isso que chama estudo de causa raiz. Né? Então teve um caso, por exemplo, onde a gente estava observando vazamento, quebra excessiva no selo mecânico, uma bomba de vácuo, e aí você foi analisar o selo mecânico e você viu que a face de vedação estava quebrada. Bom, para a face de estar quebrada do jeito que estava, eu tinha que ter choque mecânico. Né? Então, para ter choque mecânico, o que tinha que estar acontecendo? No caso, eu tinha cavitação, né? Cavitação é excesso, ele provoca o excesso de vibração, eu tinha choque mecânico das faces, elas quebravam. Mas por que acontecia a cavitação? Bom, acontecia a cavitação porque a temperatura da água de anel líquido estava muito alta. Mas por que a temperatura estava muito alta? Porque o trocador de calor que fazia a refrigeração dessa água estava obstruído e a saída da água saía com a temperatura maior do que deveria e, consequentemente, entrava na bomba de vácuo uma temperatura maior que chegava próximo do ponto de vapor e ela vaporizava e por isso o equipamento quebrava. Então, nesse caso específico, a causa raiz não era nada, não era seu mecânico, não era cavitação, e sim o problema real era a troca, né? Eu tinha que fazer
tratar, né, o trocador de calor, fez a limpeza do trocador de calor, acabou o problema. Então é isso que tem que ter em mente na hora de você pensar no estudo de causa raiz, né? E quais são as vantagens da manutenção centrada na confiabilidade? Vai permitir entender melhor quais os tipos de manutenção de ativos será colocado em prática, em qual momento, né? Então, eu vou fazer corretiva ou preventiva, ou preditiva? Depende, né, do equipamento, depende do contexto como um todo, né? Assim permite definir o processo de análise para garantir a confiabilidade e a segurança da operação dos equipamentos com o menor custo, né, sempre voltando para o menor custo, que consequentemente vai se obter melhoria do desempenho operacional, otimização dos custos, ou seja, eu vou reduzir o custo de manutenção, aumento da vida útil do equipamento, eu vou ter informações históricas, né, de manutenção do meu equipamento, e o ideal, né, o ideal é sempre utilizar um software, mas como eu dei o exemplo agora há pouco, né, não adianta nada ter o software se esse software não for carregado com informações que sejam fidedignas, digamos assim, né, as informações têm que ser apropriadas para, né, e verdadeiras para que você tome realmente ações que são pertinentes. Já vi casos, por exemplo, de empresas que a empresa, né, o pessoal já costumeiramente fraudava, digamos assim, os dados para parecer que estava tudo bem, né? E quem usava os dados verdadeiros acabou sendo mandado embora, até era um amigo meu, né? E ou seja, ficava todo mundo fingindo que estava tudo certo, mas no fundo não estava nada certo. Né? E agora eu quero saber de você o que você achou desse vídeo, deixa nos comentários se gostou, se não gostou também deixa no comentário aí, não tem problema, mas se gostou compartilha, e se os nossos vídeos te trazem, né, contribuição para você, eu peço para você também ser um ajudante do canal, e de que maneira você pode ser? Sendo um membro ativo do nosso canal, né? Tem uma série de, você tem acesso aos nossos materiais, apostilas, etc, né? E além de alguns sorteios que a gente faz eventualmente. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.